Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa minha mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Leitura do Livro do Céu, Serva de Deus Luísa Picarreta, do Estudo 9. O vídeo da escola, desta escola, estará na descrição do vídeo. Volume 12, trecho 11. 7 de junho de 1917. A alma que fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a ele. A alma fica separada de Jesus quando faz entrar nela alguma coisa que não pertence a ele. Encontrando-me em meu habitual estado, lamentava-me com meu doce Jesus de suas privações e lhe dizia: que amarga separação! Separada de ti, tudo termina e me sinto a criatura mais infeliz que possa existir. Jesus, interrompendo o meu discurso, disse: minha filha, que separação encontras? A alma fica separada de mim quando faz entrar alguma coisa que não me pertence, que não pertence a mim. Por isso, se eu entrar na alma e encontrar a sua vontade, os seus desejos, os seus afetos, os pensamentos, o coração todo meu, eu a absolvo em mim e vou fundindo com o fogo do meu amor a sua vontade com a minha, e delas faço uma só. Fundo seus desejos com os meus, os afetos, os pensamentos com os meus, e quando de tudo formei um só líquido, como o celestial orvalho o despejo sobre toda a minha humanidade, que dividindo-se em tantas gotas de orvalho, por quantas ofensas recebe, me beijam, me amam, me reparam, embalsamam minhas feridas irritadas. E como estou sempre em ato de fazer o bem a todos, este orvalho desce a bem de todas as criaturas. Mas se encontro na alma alguma coisa estranha, que não me pertence, então não posso fundir o seu no meu, porque somente o amor é o que tem virtude de fundir-se e fazer-se um só. As coisas similares são as que podem trocar-se e que têm o mesmo valor. Por isso, se na alma há ferro, espinhos, pedras, como se pode fundir? A diferença a diferença com Deus, o amor contrário à vontade humana. E então são as separações, a infelicidade. Então, se nada entrou em seu coração, como posso me separar? Volume 13, trecho 9. 20 de julho de 1921. Semelhança entre a água e a divina vontade. Continuando meu habitual estado, me sentia muito amarga e dizia entre mim: só seu querer me fica, não tenho nada mais, tudo desapareceu. E meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha vontade é a única coisa que deve ficar para você. Ela é simbolizada pela água, que, enquanto se vê abundantes nos mares, nos rios, nos poços, no resto da terra se vê como se a água não estivesse. No entanto, não há ponto da terra que não esteja impregnada pela água. Não há edifícios nos quais a água não tenha sido o primeiro elemento para os edificar. Não há alimento no qual a água não tenha o seu lugar primário.
De outra maneira, seria alimento árido, que o homem nem sequer poderia deglutir. É tal e tal a força que contém a água, que se tivesse o campo livre para sair do leito do mar, devastaria e abateria toda a terra. Mas que água é minha vontade? Mais que água é a minha vontade. É verdade que em certos pontos, épocas e circunstâncias, tem estado como represa em vastíssimos mares, rios e poços, mas não há coisa, da maior a menor, na qual minha vontade não corra e não tenha o posto primário, mas como escondida, como está escondida a água na terra, que embora não apareça, é ela que faz vegetar as plantas e dá a vida às raízes. Mas quando meu amor fizer despontar a era da minha vontade, a nova era do máximo benefício sobre as criaturas, então transbordarão os mares, os rios de meu querer, e pondo fora as suas ondas gigantescas, atropelarão tudo em meu querer, mas que não mais como escondido, mas suas ondas fragorosas se farão ver por todos, e tocarão a todos. E quem quiser resistir à corrente estará em perigo de perder sua vida. Agora, tendo ficado só meu querer, é como a água que tem seu lugar primário sobre todos os bens, e em todas as coisas, no céu e na terra. E quando meu querer sair de suas praias, seu querer fundindo no meu terá seu primário, terá seu primado. O que mais queres? A divina vontade será conhecida. E sendo a divina vontade a vida que vive em mim, será o seu primado, como diz, os filhos da divina vontade será conhecido. Não porque são estes importantes, mas a divina vontade será conhecida. Ele diz, terá o seu primado. O que mais queres? O que mais quer o filho da divina vontade? Que essas verdades sejam conhecidas. Portanto, com o triunfo da divina vontade, que bem, que bem enorme. Que bem tremendo, a terra inundada, por esses mares, por esse mar, por esse oceano do divino querer. Como Jesus diz, o que mais queres? Volume 14, trecho 9. 3 de março de 1922. O agricultor celestial semeia sua palavra. Continuando meu estado habitual, meu doce Jesus veio, mas sem me dizer nada, todo taciturno e extremamente aflito, e eu disse: o que tem, Jesus, que não fala? Você me é vida, sua palavra me é alimento, e eu não posso estar em jejum. Sou muito débil e sinto a necessidade contínua do alimento para crescer e me manter forte. E Jesus, toda bondade, me disse: minha filha, também eu sinto a necessidade de um alimento. E depois de que te alimentei com minha palavra, essa mesma palavra mastigada por ti, havendo-se convertido em sangue, germina o alimento para mim. E se tu não podes estar em jejum, tampouco eu quero estar em jejum. Quero a correspondência da comida que te dei, e depois volto para te alimentar. Sinto muita fome. Em breve, tire-me a fome. Aqui ocupamos das verdades dele, dos interesses dele, e recebido as verdades dele, a ruminarmos, a partilharmos, a refletirmos, assim formar esse alimento para Jesus, o dar Deus a Deus. Luísa continua, Eu fiquei confusa e não sabia o que lhe dar, porque nunca tive nada, mas Jesus com suas duas mãos tomava o meu coração, o meu fôlego, os meus pensamentos, os afetos, os desejos, mudados em tantos globinhos de luz, e comia-os dizendo: isto é o fruto da minha palavra, é coisa minha, é justo que os coma.
a vida divina, os atos na divina vontade. É coisa dele, é justo que o alimente, dar Deus a Deus. Então ele parecia estar tomado um pouco de repouso, e então ele adicionou: minha filha, agora convém que me ponha de novo ao trabalho, para trabalhar o terreno de sua alma, né? O trazer mais verdades. E ao mesmo tempo trabalharmos com ele, ou seja, ocupando-nos destas verdades, a fim de formarmos nele, de formar em nós a vontade dele, a vida dele. Tá? Convém que me ponha de novo ao trabalho. Ou seja, ele vem, traz as verdades, ela rumina, entende, partilha, né? Escreve. Ele repousa um pouco, dali um pouco ele, tomamos. Convém que me ponha de novo ao trabalho para trabalhar o terreno de sua alma, para poder semear a semente de minha palavra para alimentá-la. Eu faço como o camponês, quando quer semear seu terreno, forma as valas, faz os sulcos e depois lança a semente neles. Logo volta a cobrir de terra as valas e os sulcos onde tem jogado a semente, para tê-la defendida e dar-lhe tempo para fazê-la germinar, para recolher centuplicada, para fazer dela seu alimento, mas deve estar atento a não colocar muita terra. De outra maneira, sufocaria sua semente e a faria morrer debaixo da terra, e ele correria o risco de ficar em jejum. A terra é a nossa realidade humana, a nossa condição humana, nossas limitações, a nossa realidade. Tomai cuidado para não pôr muita terra, ou seja, muita da sua vontade humana, né? As suas resistências, as suas frescuras, a sua preguiça, a sua má vontade e tudo mais, né? Que pode sufocar a semente da palavra, né? E fazê-la morrer debaixo de tanta terra, de tanto amor próprio, de tanta resistência. Correria o risco, Jesus, de ficar sem jejum, né? De ficar em jejum, melhor dizendo. De ficar sem o alimento. Muito cuidado. Então, morrer para si, né? E não poupar esforços para corresponder ao amor de Deus. Assim faço eu. Preparo as valas, formo os sulcos, ampliando a capacidade de sua inteligência para poder semear minha palavra divina. E assim poder formar o alimento para mim e para ela. Depois cubro as valas e os sulcos da terra, e esta terra é a humildade, o nada, o aniquilamento da alma, alguma pequena fraqueza ou miséria, isto é a terra, e é necessário que isto é a terra, e é necessário que a tire dela, porque a mim me falta esta terra, e assim cubro tudo, e espero com alegria a minha colheita. Aqui é a participação da criatura. A semente é o semeador quem planta, e a terra somos nós. É a nossa alma, o nosso coração. É necessário que a tire dela, porque a mim me falta esta terra, a sua humanidade, que já agora ressuscitada, no céu, quer viver ele em nós, na nossa humanidade. E assim cubro tudo e espero com alegria a minha colheita. A nossa humanidade, recobre a divina vontade, ela veste a divina vontade. Portanto, trabalhemos para que germine essa semente, a vida divina em nós. Que belo. Queres saber o que acontece quando a minha semente fica cheia de terra? Quando a alma sente suas misérias, que como eu dizia, suas fraquezas, seu nada, e se aflige, pensa tanto nisso que perde o tempo, e o inimigo se serve disso para jogá-la na turbação. É um prato cheio para ele. Ao invés de alimentarmos Jesus, alimentamos o inimigo, alimentamos a vontade humana. Abrimos brechas para ele.
né? Além de perder tempo, o inimigo vem, né, aqui, ó, na ociosidade, na nossa pequenez, no nosso nada. O inimigo se serve disso para jogá-la na turbação, na desconfiança e no abatimento. Tudo isto é terra demais sobre a semente. Oh, como minha semente se sente morrendo, como é difícil germinar sob esta terra. Muitas vezes essas almas cansam o agricultor celestial e ele se retira. Oh, quantas dessas almas existem? O agricultor cansa de tentar cultivar, né, essa terra e ele se retira. Quantas destas almas existem? Cheias, né, de orgulho, de amor próprio, de soberba, de paixões, de vícios, terreno infrutífero, né, terreno inabitável. Não porque Deus assim o quer, mas por conta da indisposição da pessoa. É resistência e indisposição dela. E eu, meu amor, sou eu uma dessas? E ele, não. Quem faz minha vontade não está sujeito a poder formar terra para sufocar minha semente. Aliás, muitas vezes, não se encontra nem sequer a humildade, senão só seu nada que produz pouca terra. E apenas uma capa posso pôr sempre minha semente. Aliás, muitas vezes não se encontra nem sequer a humildade, senão só seu nada, que é a própria humildade. A humildade é virtude, né? Que de certa forma até vem a ser um obstáculo, uma terra demais para a germinação da semente. Tendo a humildade, ela tem em si alguma coisa. O ideal é que, né, Jesus encontrar só o nada, ou seja, pouca terra, o suficiente apenas para a germinação, né, toda a respiração da semente. Assim uma capa posso pôr sobre minha semente, e o sol da minha vontade a fecunda, e logo germina. E eu faço grandes colheitas, e volto logo para lançar minha semente. E podes estar segura disto. Não vês como volto continuamente a semear novas sementes de verdade em tua alma? Porque aí a Luísa é esta alma, né? É essa terra. A pequena filha da divina vontade, onde Jesus continuamente vem, né, semear novas sementes. Novas e novas sementes de verdade. Agora, enquanto dizia isto, sobre o rosto de Jesus via-se uma tristeza. E tomando-me pela mão, transportou-me para fora de mim mesma, e fez-me ver deputados e ministros, todos transtornados e como se eles mesmos tivessem preparado um grande fogo, no qual ficavam envoltos nas chamas. Viam-se os chefes sectários que, cansados de esperar, de amaldiçoar contra a igreja, ou queriam ser deixados livres para iniciar lutas sangrentas contra ela, ou se queriam retirar do governo. Viam-lhes faltar o piso debaixo de seus pés, tanto por finanças como por outras coisas, e para não fazer o ridículo, queriam retirar-se de governar o destino da nação. Mas quem pode dizer tudo? E Jesus, todo sofredor, disse: terríveis são os preparativos. Querem fazer tudo sem mim, mas tudo servirá para confundi-los. Ele disse já: sem mim nada podeis fazer. Então, tudo que se quer fazer sem Deus está fadado ao fracasso, né? À ruína. Volume 15, trecho 9, 12 de março de 1923. Privação de Jesus e efeitos que produz. Como Jesus sofreu o afastamento da divindade. Sentia-me a morrer de pena pela privação de meu doce Jesus.
e se vem, o faz como relâmpago que foge. Então, não podendo mais, e tendo ele compaixão de mim, saiu de dentro de mim, e eu, quando o vi, lhe disse: Meu amor, que pena, me sinto morrer sem ti, mas morrer sem morrer, que é a mais dura das mortes. Eu não sei como a bondade de teu coração pode suportar e me ver em estado de morte contínua, só por tua causa. E Jesus, minha filha, coragem, não te abatas demasiado. Não estás sozinha em sofrer esta pena. Também eu a sofri, como também minha querida mãe, ó quanto mais dura que a tua. É a morte tanto mais dura que a tua. Quantas vezes minha gemente humanidade, se bem que era insuperável da divindade, mas para dar lugar às expiações, às penas, sendo estas incapazes de tocá-la, eu ficava só e a divindade como afastada de mim. Oh, como sentia esta privação, mas isto era necessário. Tu deves saber que quando a divindade pôs fora a obra da criação, pôs também fora toda a glória, todos os bens e felicidade que cada uma das criaturas devia receber, não só nesta vida, mas também na pátria celestial. Agora toda a parte que correspondia às almas perdidas ficava suspensa. Não tinha a quem dar-se. Então eu, devendo completar tudo e absorver tudo em mim, expus-me a sofrer a privação que os mesmos condenados sofrem no inferno. Oh, quanto me custou esta pena! Me custou pena de inferno e morte impiedosa, mas era necessário. Devendo absorver tudo em mim, tudo que saiu de nós na criação, toda a glória, todos os bens e felicidade, para os fazer sair de mim de novo, para os pôr à disposição de todos, os que quiserem tirar proveito deles, devia absorver todas as penas e a mesma privação da minha divindade. Agora todos estes bens absorvidos em mim, de toda a obra da criação, sendo eu a cabeça, da qual todo bem desce sobre todas as gerações, vou buscando almas que me assemelham nas penas, nas obras, para poder participar tanta glória e felicidade que minha humanidade contém. Mas nem todas as almas as querem aproveitar, nem todas estão vazias de si mesmas e das coisas daqui abaixo, para poder fazer-me conhecer e depois subtrair-me, e nestes vazios delas mesmas e do conhecimento que adquiriram de mim, formar esta pena de minha privação, e na privação que sofre minha, venha absorver nela esta glória de minha humanidade, que outros rechaçam. Se eu não tivesse estado quase sempre contigo, tu não me terias conhecido nem amado. E esta dor da minha privação não o sentirias, nem poderia formar-se em ti. E em ti faltaria a semente e o alimento desta dor. Oh, quantas almas estão privadas de mim, e talvez ainda estejam mortas. Elas doem se veem privadas de um pequeno prazer, de uma bagatela qualquer, mas privadas de mim não têm nenhuma dor, e nem sequer um pensamento. Assim que esta dor deveria consolar-te, porque te dá o sinal seguro de que vim a ti, e que me conheceste, e que teu Jesus quer pôr em ti a glória, os bens, a felicidade que os demais rejeitam. Quantas e quantas almas vivem assim, né? Preferem se ver privadas de Deus do que privadas de suas paixões, né? De suas comodidades, de sua vontade própria. Já estejam, né, como diz aqui, talvez estejam mortas, né, que se doem em verem-se privadas de um pequeno prazer, de uma bagatela qualquer, mas privadas de mim não têm nenhuma dor e nem sequer um pensamento. Assim que esta dor deveria consolar-te, porque te dá o sinal seguro de que vim a ti,
e que me conheceste, e que teu Jesus quer pôr em ti a glória, os bens, a felicidade, que os demais rejeitam. Né? Eu senti a dor da privação de Jesus. Né? Senti as dores de Jesus. Luísa vivia isso de uma forma, né, profunda, porque reparava ela por toda a humanidade. Nós a vivemos, praticamente nem vivemos, nem sentimos a privação de Jesus. Se sente uma privação de uma luz, né, um estado de ânimo aqui, outro ali. Na intensidade de Luísa, não. Mas todas as situações são ocasiões de manifestarmos, né, o nosso amor, a nossa adesão e um ato reparatório a Jesus, pelos tantos quantos deveriam estar a fazer, né, permanecer em paz, por amor a Deus, fazer por amor a Jesus e não o faz. Então, de certa forma, damos a Ele, né, assim, essa reparação também pelos outros, pelos demais, que não aceitam passar por nada por amor a Deus. Né? Sofre-se tormentos terríveis para satisfazer a sua própria vontade. Né? Fica sem comer, se acaba em academias, e isso e aquilo, para alcançar aquele corpo tão esperado. Né? Cirurgias plásticas, né? se submete a tormentos atrozes, mas incapaz de sofrer qualquer coisa por amor a Jesus. Né? Vivemos uma inversão de valores absurda, onde o corpo sobrepõe a alma, né? Sobrepõe em importância a alma. Né? A alma está, né, precipitando nos abismos do inferno, a ser danada ao inferno. Mas, contanto que o meu corpo esteja, né, com a semelhança de um Deus, então tá tudo bem. Meu Deus. Volume 16, trecho 9. 27 de julho de 1923. Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-los aos demais. Né? Jesus faz o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém sua vontade numa criatura, para depois dá-los aos demais. A pessoa vai dizer, né? Então fez na Luísa, então agora não temos de ter ninguém, né, nos formando, nos conduzindo. Não. Não é isso. Não é isso. A humildade e os olhos em Jesus. Para nos transmitir uma verdade, um conhecimento, ele usa de tudo e de todos. Cabe a nós a humildade de reconhecer, para reconhecer. Sobretudo, no nosso caso aqui, né, ele que levantou a Aline para ser a nós esse porta-voz dele. Né, essa voz dele. E ponto final. Ponto final. Esta manhã, meu doce Jesus se fazia ver em modo maravilhoso. Ele estava de pé sobre meu coração, tinha posto 2 hastes sobre as quais tinha formado um arco, e no meio havia fixado uma rocha com 2 cordas, uma à direita e a outra à esquerda. Pendurada um balde, e Jesus com toda a pressa fazia descer o balde no meu coração, tirava-o cheio de água e derramava-o no mundo. É como aqui uma fossa d'água, né? Descia o balde até o coração, a fossa, e retirava a água e derramava no mundo. Tirava e derramava em modo tal de inundar a terra. Era deleitável ver a Jesus como afanar-se, jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. Então pensei entre mim, como é que sai tanta água do meu coração se é tão pequenino? E quando é que a pôs? Então o bendito Jesus fazia-me compreender que todo esse aparato não era outra coisa que sua vontade, que com tanta bondade havia operado em mim
A água que tirava eram todas as palavras e ensinamentos sobre sua adorável vontade, que como em depósito tinha posto no meu coração, que mais do que água, querendo regar a igreja para dar-lhe conhecimento de sua vontade, tirava para fazer que se cumpra como ele quer. E depois disse-me: minha filha, assim como fez na encarnação, em que primeiro depositei na minha querida mamãe todos os bens que convinham para descer do céu à terra, depois me encarnei e fiz o depósito de minha mesma vida, e de minha mamãe saiu este depósito como vida de todos. Assim será, da minha vontade. É necessário que faça o depósito dos bens, efeitos, prodígios, conhecimentos que contém. Depois de feito o depósito em você, então se fará caminho e será dado às outras criaturas. Por isso, olhe, tudo está preparado. O depósito está quase terminado. Não resta outra coisa a não ser dispor aos primeiros para fazê-lo conhecer, a fim de que não fique sem o seu fruto. Né? Santo Aníbal de França, ao se deparar com essas verdades, deixou a sua congregação para se ocupar aqui, né, de levar esses escritos à igreja, e a igreja reconheceu até o 20º volume, ele trabalhou intensamente para que essas verdades fossem conhecidas, né? Então é esse transbordamento desse amor, né? É esse amor que jorra, que flui, né, dos nossos corações, de modo a inundar a terra inteira, né, aos homens e mulheres bem dispostos, né? Volume 17, trecho 9, 14 de agosto de 1924. O obrado na divina vontade contém a potência criadora. O obrar de Jesus forma a coroa ao obrar das criaturas. O obrar de Jesus forma a coroa ao obrar das criaturas. É que é ele quem faz, né? Vemos no trecho anterior, ele suando, né, refanoado, né, dos trabalhos. Como ele diz aqui, era deleitável ver a Jesus como afanar-se e jorrar suor pelo trabalho que fazia ao tirar tanta água. A sede que ele tem, né? A sede de almas. E uma vez que essas almas conhecem a verdade e a vivem, saciam a ele, satisfazem a ele, né? A corresponder a ele. Dá-se a ele, então, um pleno contentamento. A conclusão do seu trabalho em nossas almas, né? A finalidade é que fomos criados. Estava pensando entre mim. Queria girar sempre em seu querer divino. Queria ser como roda de relógio que gira sempre sem parar jamais. Mas enquanto isso pensava, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e me disse: minha filha, você quer sempre girar em meu querer? Oh, como! Oh, com que vontades e com que amor quero que gire sempre em meu querer. Tua alma será a roda. Minha vontade te dará a corda para te fazer girar velozmente, sem deter jamais. Tua intenção será o ponto de partida de onde queres ir. Que a tua intenção será o ponto de partida de onde queres ir. Que caminho queres tomar, se ao passado ou bem no presente, ou queres deleitar-se nos caminhos futuros. A tua livre escolha sempre me serás amada e me dará sumo deleite qualquer ponto de partida que tu tomes. Mas é que a partir do momento que se tome esse ponto de partida e segue, né? Sempre me serás amada e me darás sumo deleite qualquer ponto de partida que tu tomes. Então a constância, né? O trabalhar, o caminhar em direção. Se ficamos parados, indispostos, formamos abortos divinos, né? Portanto, a tristeza, né, do agricultor foi falado lá em cima, cansando o agricultor. Depois acrescentou: filha amadíssima da minha vontade, tudo o que se faz na minha vontade contém a potência criadora. Olhe tudo o que fez minha humanidade estando na terra.
Como tudo foi feito na vontade suprema, tudo contém esta potência criadora, tanto que, assim como está um sol sempre em ato, sempre pleno de luz e de calor, sem diminuir jamais, nem crescer em seu pleno esplendor, tal como foi criado por Deus, assim tudo o que fiz, tudo está em ato. E como o sol é de todos e de cada um, assim o meu agir, enquanto é um de todos e de cada um, na verdade, meus pensamentos formam a coroa a cada inteligência criada. Meus olhares, minhas palavras, minhas obras, meus passos, meus batimentos, minhas penas, formam a coroa dos olhares, das palavras, das obras, das penas, etc., etc., das criaturas. Poderia dizer que, como coroa, estão à guarda de tudo o que faz a criatura. E de igual forma, temos de estar em guarda, à sua vontade, atentos a Ele, ao que Ele quer nos transmitir, nos comunicar, contínuos em buscar conhecer e entender, conscientizar-se dessas verdades. Agora, se a criatura pensa em minha vontade, a coroa de meus pensamentos se abre e fecha nos meus pensamentos, e tomando parte na potência criadora, fazem para Deus e para as criaturas o ofício de minha inteligência. Assim, se olhas, se falas, meus olhares, minhas palavras formam o posto para receber as tuas e formando uma só coroa fazem o ofício de meus olhares e de minhas palavras, e assim por diante. Que olha a criatura a fundir-se em Deus. A criatura em ser por graça o que Deus é por natureza. Mas para isso caminhemos, adentremos, estudemos, conscientizemos. Estejamos conscientes destas verdades, desses conhecimentos, a fim de que quanto maior o conhecimento, melhor, mais completo o ato. Ou seja, Jesus mais infundido em nós se encontra. Então é posicionamento, é adesão verdadeira, plena e sincera, sem distrações, sem titubeios, sem pausas, sem escapadas, como Jesus fala, mas contínuo, como o relógio, que Luísa dizia ainda há pouco, trabalhando ininterruptamente, continuamente. As almas que vivem em minha vontade são minhas verdadeiras repetidoras, minhas inseparáveis imagens, reproduzidas nelas e absorvidas de novo em mim. A imagem é reproduzida nela, na criatura, e uma vez reproduzida, é absorvida em Jesus, para fazer com que tudo o que fazem fiquem com o selo de que são obras minhas e continuem o mesmo ofício. Minhas criaturas, minhas almas, minhas vidas, vida minha. Aquilo que levou o pai a dizer: este é meu filho bem amado, a quem eu ponho todo o meu agrado. E Jesus a realizar o mesmo, pondo em nós todo o seu agrado, ou seja, fundindo em nós o seu mesmo ser, o seu divino querer. Volume 18, trecho 9, 24 de outubro de 1925. A divina vontade é um ato só, imenso e eterno, que contém tudo junto: criação, redenção e santificação. Quem vive na divina vontade possui este ato sozinho e toma parte em todas as suas obras, formando um ato só com seu Deus. Aqui sim a realidade do ser um com Deus, e não aquilo que a serpente falou, sereis como Deus. Aqui sim está a verdade completa e plena, o ser por graça, o que Deus é por natureza, um com Ele, a vida dele, obrante e falante em nós. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia meu doce Jesus mover-se em meu interior, em ato de estender-se em mim, como se me pusesse em agonia. Eu ouvia seu
estertor de agonizante e me sentia também agonizar. Me sentia também eu agonizar junto com ele. Depois de ter sofrido um pouco junto com ele, Jesus me disse. Depois de ter sofrido um pouco com Jesus, me disse: minha filha, o pensar em minha paixão, o compadecer-me em minhas penas, me é muito grato. Sinto que não estou só em minhas penas, senão que tenho junto comigo a companhia da criatura, por causa da qual eu sofro e a que amo tanto, e tendo-a junto comigo, o sofrer me faz mais doce. Como é duro o isolamento no sofrer, né? Jesus já sofreu por mim, então agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Posso pintar e bordar, como muitos pensam. Mas pelo contrário, ele sofreu por mim, agora eu lhe faço companhia nas penas dele, né? O ser grato a Deus. Aí não trabalhar mais sozinho, não sofrer mais sozinho. Como ele diz, como é duro o isolamento no sofrer. Quando me vejo sozinho, não tenho a quem confiar minhas penas, nem a quem dar o fruto que minhas penas contêm. E por isso fico como afogado de penas e de amor. E por isso, meu amor, não podendo mais, venho a ti para sofrer em ti, e tu sofres junto comigo as penas de minha paixão em ato, para repetir o que eu fiz e sofri em minha humanidade. O repetir minha paixão em ato na criatura difere de quem só pensa e compadece minhas penas. O primeiro é um ato de minha vida, que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E o segundo, dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina. Em vez disso, pensar nas minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que sinto da criatura, né? Ela não entra dentro, né? É o que foi meditado outro dia, né? Você vê um Deus distante. Portanto, eu não faço vida com ele, mas eu vejo distante. Eu sinto dar-me de novo os efeitos, o valor de uma vida divina. Em vez disso, pensar em minhas mágoas e ter pena de mim é apenas a companhia que sinto da criatura. Não participa. O repetir minha paixão em ato na criação difere de quem só pensa e compadece minhas penas. O primeiro é um ato de minha vida, se faz junto, que se põe em meu lugar para repetir minhas penas. E eu sinto dar-me de novo os efeitos. Tem o mesmo valor, a mesma propriedade. O valor de uma vida divina, tal ato. Em vez disso, pensar que a virtude, pensar apenas nas minhas mágoas e ter pena de mim, é apenas a companhia que sinto da criatura. O que foi falado no trecho da reflexão hoje, o que fazemos sem a vontade divina são apenas gotas, gotinhas. Porém, um ato na divina vontade são mares, rios, como se diz, intermináveis. Formamos um muro altíssimo para que as ofensas não cheguem ao coração de Jesus. Portanto, tornamos-nos guardas reais. Guardas reais. Sentinelas. Sentinelas reais, celestes. E, portanto, realizamos com ele o ofício dele. O que ele fazia ao Pai, fazemos agora a ele. A vontade do Pai e a salvação das almas. Só minha vontade é um ato único que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável, porém sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos com um só abraço. Então, a criação, a redenção e a santificação é um ato único para a divindade. E somente porque é um ato só,
tem a potência de fazer todos os atos como se fossem um só. É um ato único para a divindade, somente porque é um ato só, tem a potência de fazer todos os atos, como se fossem um só, e de estar também, né, em ato presente. Tá? Porque se para Deus é um ato só, para a gente aqui existe passado, presente e futuro. Para Deus não. Para Deus, como é um ato só, está para Ele em ato presente. O que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo e o que ainda está para acontecer. Para Ele já está tudo ali à mão. Ele não se encontra na nossa dimensão, né, no tempo cronológico. Agora quem vive em minha vontade. Cadê? Me perdi. É tão imenso que nada pode lhe escapar. Só minha vontade é um ato único, que não tem sucessão de atos. Este ato único está como fixado em um ponto que jamais se muda. Este ponto é a eternidade. E enquanto é um ato só, é ato primeiro, ato interminável. Porém, sua circunferência é tão imensa que nada lhe pode escapar. Abraça tudo e a todos, com um só abraço. Então a criação, a redenção e a santificação é um ato único para a divindade, somente porque é um ato só, tem a potência de fazer seus todos os atos como se fossem um só. Todos os atos da criatura. Olha. Agora quem vive em minha vontade possui este ato único, e não é maravilha que tome parte nas penas de minha paixão como em ato. Neste ato único encontra, como em ato a seu Criador, que cria a criação e ela formando um ato só com o seu Deus, cria junto com ele, correndo como um só ato em todas as coisas criadas, e forma a glória da criação a seu Criador. Seu amor brilha sobre todas as coisas criadas, goza e toma prazer delas. As ama como suas coisas e de seu Deus. Naquele ato, só ela tem uma nota que faz eco a todo o obrar divino e diz em sua ênfase de amor: o que é teu é meu, e o que é meu é teu. Sejam dados glória, honra e amor ao seu Criador. Neste ato, só encontra em ato a redenção. A faz toda sua. Sofre minhas penas como se fossem suas. Corre em tudo o que eu fiz, em minhas orações, em minhas obras, em minhas palavras. Em tudo tem uma nota de reparação, de compaixão, de amor e de substituição à minha vida. Neste ato, só encontra tudo. Tudo o faz e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto de Deus e de todo o céu, porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas de seu Criador. E como o raio solar unido a este ato só se difunde por toda parte, em todos. Por isso te recomendo que jamais, ainda que a custo de tua vida, saias deste ato, só de minha vontade, a fim de que repita em ti, como em ato, a criação, redenção e santificação. Passamos, por toda a criação, por toda a história. Neste ato, só encontra tudo, tudo faz, seu e por toda parte põe sua correspondência de amor. Por isso viver em minha vontade é o prodígio dos prodígios, é o encanto do céu, é o encanto de Deus e de todo o céu, porque vem correr a pequenez da criatura em todas as coisas de seu Criador. E como o raio solar unido a este ato só se difunde por toda parte e em todos. Por isso te recomendo que jamais, ainda que à custa de tua vida, saias deste ato só
de minha vontade, a fim de que repita em ti como em ato a criação, redenção e santificação. É Deus na terra. É a vontade de Deus na terra, é Deus. A finalidade é que fomos criados. Um outro Jesus. É aqui a realidade da qual o ser um com Deus. É o que o demônio entendeu em parte e seduziu Adão e Eva, dizendo, né? Sereis como deuses. Sereis como deuses, não fazendo aí do jeito que ele está falando, mas façais aqui do jeito que eu estou te dizendo. E sereis como deuses. Seduzidos pelo amor próprio, né? Pela vontade humana, caíram, né? De cara, se esbaldaram. E se tornaram, de fato, né? Deuses de si mesmo. E vemos hoje, né? E vemos hoje os frutos disso, né? De querer ser Deus sem Deus. Vemos claramente o que é ser Deus sem Deus, né? Sem a vontade de Deus. Uma tragédia. Olhe também, a natureza contém a semelhança deste ato sozinho. Na atmosfera, o Sol tem um ato único. Desde que foi criado por Deus, faz sempre um ato só. Sua luz, seu calor estão tão fundidos juntos que se tornam inseparáveis um do outro. E está sempre em ato, do alto, de mandar luz e calor. E enquanto do alto não sabe fazer outra coisa que um só ato, a circunferência de sua luz que desce ao baixo é tão grande que abraça toda a terra, e com seu abraço produz inumeráveis efeitos. Constitui-se vida e glória de todas as coisas criadas. Em virtude deste ato único, tem virtude de encerrar em si cada planta, e fornece a quem o desenvolvimento, a quem a maturação dos frutos, a quem a doçura, a quem o perfume. Se pode dizer que toda a terra mendiga do sol a vida, e cada planta, mesmo a menor fio de grama, implora do sol seu crescimento e cada fruto que devem produzir. Mas o sol não muda jamais a ação, né? Mas o sol não muda jamais a ação, se gloria de fazer sempre um ato só. Também a natureza humana contém a semelhança de um ato único, e esta é contida pelo bater do coração. Começa a vida humana com o bater do coração. Este faz sempre um ato único, não sabe fazer outra coisa senão bater. Mas a virtude deste bater, os efeitos são inumeráveis sobre a vida humana. Conforme bate, e a cada batimento faz circular o sangue nos membros, até nas partes extremas. E conforme bate, dá força aos pés para andar, às mãos para trabalhar, a boca para falar, a mente para pensar. Fornece o calor e a força a toda a pessoa. Tudo depende do batimento cardíaco. Assim é verdade que se o batimento cardíaco é um pouco fraco, perde-se a energia, as vontades de agir, a inteligência diminui, enche-se de dores e chega a um mal-estar geral. E se cessa o batimento cardíaco, cessa a vida. O poder de um único ato continuamente repetido é grande, muito mais o ato único de um Deus eterno, que tem a virtude de fazer tudo com um único ato. Portanto, o ato, por mais simples e pequeno que seja, mais contínuo. É igual outro dia eu lendo, né? A água não fende a pedra pela força, mas pela constância. Portanto, um pequeno jorrar de água ali, com o tempo, ela tem o poder de partir a pedra ao meio. Né? Então, e o que rezamos, né? Dá-me um gole da divina vontade em minha alma. Então, essa vida divina é nos dada gole a gole, até porque nós somos capazes de absorver, né, tudo de uma só vez. Então, é gole a gole, em pequenos atos, porém conscientes, tem uma proporção universal, divina, para o bem de todos, né, para a maior glória de Deus e o benefício de toda a criação. Né? Como disse,
criação, redenção e santificação. Por isso, nem o passado, nem o futuro existem neste ato. Em quem vive em minha vontade se encontra já neste ato único. E assim como o coração faz sempre um batimento na natureza humana, que se constitui vida dela, assim minha vontade, no fundo da alma, pulsa continuamente, mas com um batimento único. É a medida que bate lhe dá a beleza. E à medida que bate lhe dá a beleza, a santidade, a força, o amor, a bondade, a sabedoria. Esta batida encerra céu e terra. É como circulação de sangue, como circunferência de luz, e se encontra nos pontos mais altos e nas partes mais extremas. Onde está? Onde este ato único? Este bater da alma tem pleno vigor. Onde este ato único? Onde este ato único? Nossa. Onde este ato único, esse bater da alma tem pleno vigor e reina completamente, é um prodígio continuado. É um prodígio que só um Deus sabe fazer e por isso se desdobra. Onde este ato único, este bater da alma tem pleno vigor e reina completamente, é um prodígio continuado. É o prodígio que só Deus sabe fazer e por isso se descobrem na alma novos céus, novos abismos de graças, verdades surpreendentes. Novos céus, novas terras. Mas se lhe perguntarem de onde tanto bem, responderia, unida com o sol, junto com o batimento humano e com o ato só do Deus eterno. Faço uma só coisa, faço sempre a vontade de Deus e vivo nela. E este é todo o meu segredo e toda a minha fortuna. Tudo é Ele. Dito isso, desapareceu, mas depois encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. Estava tão pálido e tremia todo, com os lábios lívidos, frio e tão abatido que dava piedade. Parecia-me que se tinha refugiado em meus braços para ser defendido. Eu apertei-o no meu coração para aquecê-lo, pegava suas mãozinhas e seus pezinhos em minhas mãos, apertava-os para que não tremesse, beijava-os e voltava a beijá-lo. Dizia-lhe que eu amava muito, muito, e enquanto fazia isto ia recuperando sua cor. Parava de tremer, reagia a tudo e se estreitava a mim. Mas enquanto eu acreditava que ficaria sempre comigo, com surpresa vi que pouco a pouco descia de meus joelhos. Eu gritei, puxando-o com o braço: Jesus, aonde vais? Como me deixa? E ele: devo ir. E eu: quando voltas? E Jesus: daqui a 3 anos. E tomou o caminho para se afastar. Mas quem pode dizer minha dor? Repetia entre mim, entre as lágrimas e chocada. Daqui a 3 anos voltarei a vê-lo. Ó Deus, como farei? Mas era tanto a dor que quase perdi o sentido e não compreendi mais nada. Mas enquanto eu estava nisto, quando abri os olhos, vi que Jesus havia dado a volta e subia por meu outro joelho. E por pouco a pouco se aconchegava em meu regaço, e com suas mãozinhas me acariciava, me beijava e me repetia: acalma-te, acalma-te, que não te deixo. E conforme me dizia, não te deixo, eu me sentia recobrar, dar-me novamente a vida, e me encontrei em mim mesmo, mas com tal temor que me sentia morrer. É valorizar cada instante de vida que temos, de modo a não perder nem sequer um ato na divina vontade, a fim de não perdermos jamais. Não dar vida à nossa vontade, mas estarmos fixos, suspensos no divino querer. Cada momento, cada respiro, cada instante é preciosíssimo, para a divina vontade. Às vezes damos por coisa boba
né, uma distração, uma boa ocupação, né, por mais lícita que seja, mas que não está na divina vontade, que é só gosto nosso, né, preferência nossa. Deus nos forme profundamente, né, na divina vontade, a fim de sermos tudo para Ele, nele, com Ele. Eis que venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade. Deste-me um corpo, e esse corpo, né, esta vontade, eu lhe a sacrifico, né, para o bem de todos, para a maior glória tua, né, para o triunfo da vossa divina vontade. Volume 19, trecho 9, 31 de março de 1926. Quem vive na vontade de Deus deve possuir o que a ele pertence. A alma que vive na divina vontade deve fazer a vontade de Deus como a faz Deus. Minha pobre mente se perdia no divino querer, e uma luz interminável invadia o pequeno cerco de minha inteligência. E enquanto esta luz me parecia como concentrada em minha mente, se expandia fora, enchia toda a atmosfera e, penetrando até os céus, me parecia como concentrada na divindade. Mas quem pode dizer o que sentia e compreendia, estando naquela luz? Sentia-se a plenitude da felicidade. Nada podia penetrar naquela luz que pudesse obscurecer a alegria, a beleza, a força, a penetração dos segredos divinos e o conhecimento dos segredos supremos. Então, meu sempre amável Jesus, enquanto eu nadava naquela luz, me disse: minha filha, esta luz, este lugar tão encantador, que não conhece nem acaso, nem noite, é minha vontade. Tudo está completo nela: felicidade, força, beleza, conhecimento do Ser Supremo e etc. Esta luz interminável que é nossa vontade saiu do seio da divindade como herança do homem, a mais bela herança que podíamos dar-lhe. Ela saiu do íntimo do nosso seio, levando consigo parte de todos os nossos bens para fazê-los herdar pela criatura e formá-la toda pela santa e a semelhança daquele que a criou. Veja então, minha filha, o que significa fazer e viver em minha vontade. Não há bem que exista no céu e na terra que ela não possua. Quero que você os conheça. De outra maneira, como pode amá-los, possuí-los e te servir deles nas diversas circunstâncias se você não os conhece? Se não sabes que tens uma força divina à tua disposição, por nada te abaterias, né? Se não soubesses que tens uma força divina à tua disposição, por nada te abaterias. Se não sabes que possuis uma beleza divina, não terias o valor de estar comigo ao familiar. Sentir-te-ias diferente de mim e não terias a audácia de me arrebatar. Que o Fiat venha reinar sobre a terra. Se não soubesses que tudo que criei é teu, não me amarias em todas as coisas e não terias a plenitude do verdadeiro amor, e assim de todas as outras coisas. Se tu não conhecesses todos os bens que possui a minha vontade, que não há coisa que não pertença a ela e que tu devas possuir, suceder-te-ia como a um pobre que lhe fosse dado 1 milhão, mas sem lhe fazer conhecer que em sua pequena cova lhe foi posta aquela soma de dinheiro. Pobrezinha, como não conhece o bem que possui, continua sua vida pobre, mal comendo, vestindo androjosamente e bebendo a goles as amarguras de sua pobreza. Mas se em troca o conhece, muda sua fortuna, muda sua cova em um palácio, se alimenta abundantemente, veste-se com decência e bebe os doces goles de sua riqueza. Portanto, por quantos bens alguém pode possuir se não os conhece? É como se não os tivesse. Eis a causa de porque muitas vezes aumento a tua capacidade e te dou outros conhecimentos sobre a minha vontade.
e te faço conhecer tudo que a ela pertence, para que não possuas apenas a minha vontade, mas tudo o que lhe pertence. Por outro lado, meu supremo querer para vir a reinar da alma quer encontrar seus bens, seus domínios, e a alma deve torná-los seus para que, vindo a reinar nela, encontre os seus próprios domínios onde possa estender o seu regime e seu comando. E se não encontrar céu e terra na alma, sobre que deve reinar? Eis a necessidade pela qual meu querer quer concentrar em ti todos os bens, e tu deves conhecê-los, amá-los e possuí-los, a fim de que, estando em ti, possa encontrar o seu reino, dominá-lo e governá-lo. Depois estava pensando no que Jesus me havia dito, e mais que nunca via minha pequenez, e dizia entre mim: como posso eu encontrar? Como posso eu concentrar tudo o que o querer divino contém? Parece-me que, quanto mais diz, menor me torno e mais incapaz me sinto. Então, como pode ser isto? E Jesus, retornando, adicionou: minha filha, tu deves saber que minha Mãe Celestial pôde conceber a mim, Verbo eterno, em seu seio puríssimo, porque fez a vontade de Deus como a fazia Deus. Todas as demais prerrogativas que possuía, como são virgindade, concepção sem mancha original, santidade, mares de graça que possuía, não eram meios suficientes para poder conceber um Deus, porque todas estas prerrogativas não lhe davam nem a imensidão, nem a onividência para poder conceber um Deus imenso que tudo vê, muito menos a fecundidade para poder concebê-lo. Em suma, teria faltado o germe para a fecundidade divina. Ao contrário, com possuir o supremo querer como vida própria, e com o fazer a vontade de Deus como a fazia Deus, recebeu o germe da fecundidade divina, e com isso a imensidão, a onividência, e por isso, em modo connatural, pôde me conceber nela. Não me faltava nem a imensidão, nem tudo o que a meu ser pertence. Agora, minha filha, também para você será como connatural a concentração de tudo que a minha vontade pertence, se chegar a fazer a divina vontade como a faz o mesmo Deus, ou abandonar-se, a vontade de Deus em ti, aquela que reina em Deus mesmo será uma só. Que maravilha, então, se tudo o que é de Deus e que esta vontade rege, conserva e domina, seja também teu? Pelo contrário, o que é necessário é que conheça o que a ela pertence, a fim de que possa amar os bens que possui, e amando-os adquira o direito de posse. Este fazer a vontade de Deus, como a faz Deus, foi o ponto mais alto, mais substancioso, mais necessário para minha mãe, para obter o suspirado Redentor. Todas as outras prerrogativas foram a parte superficial, a decência, o decoro que a ela convinha. Assim é para ti. Se queres obter o suspirado fiat, deves chegar a isto, de fazer a vontade de Deus como a faz Deus. Não pôr em nada a vontade própria, mas abandonar-se em Deus a vontade de Deus. Eis que se abandonou em mim, eis que se deu todo a mim, eu me darei todo a ela. Fiat, e assim se faça. Volume 9, trecho 9, 12 de outubro de 1926. O que significa ser filha primogênita da vontade divina? Jesus se sente atraído pela vontade divina a visitar a alma e a dispõe a tratar com ele. Sentia-me imersa no mar da dor, da privação de meu sumo bem Jesus. E porquanto o chamava girando por céu e terra, não me era dado encontrar aquele por quem tanto suspirava. E por isso as águas da dor, crescendo sempre mais, me afogavam de penas e de dor. Mas daquela dor que só Jesus pode dar, e sabe dar e a um pobre e pequeno coração que ama, e porque é pequeno, não pode sustentar toda a imensidão das águas amargas da dor de sua privação. E por isso ficou sufocada e oprimida, esperando aquele que tanto anseia e suspira. Então,
Enquanto me encontrava toda oprimida, o meu sempre amável Jesus fazia-se ver dentro de mim, no meio de uma nuvem de luz, e disse-me: Filha primogênita da minha vontade, por que estás tão oprimida? Se você pensa em sua grande fortuna, sua opressão irá embora de você. Você sabe o que significa filha primogênita de minha vontade? Significa primeira filha do amor de nosso Pai Celestial e primeira de todos em ser amada. Significa primeira filha da graça, da luz, primeira filha da glória, primeira filha possuidora das riquezas de seu divino Pai, primeira filha da criação. Como filha primogênita do supremo querer, contém todos os vínculos, todas as relações, todos os direitos que convém a uma filha primogênita. Vínculos de filiação, relações de comunicação com todas as disposições de seu celestial Pai, direitos de posse de todos os seus bens. Mas isto não é tudo, sabe? Você, o que significa primeira filha saída de minha vontade? Significa não só ser primeira no amor e em todas as coisas do seu Criador, mas encerrar em si todo o amor e todos os bens dos outros filhos, de modo que se os outros possuirão cada um a sua parte, ela como primogênita possuirá tudo junto, os bens dos outros, e isto com direito e com justiça, porque como primogênita, a minha vontade a ela confiou tudo, tudo doou, por isso nela se encontra a origem de todas as coisas, a causa pela qual foi criada a criação, a finalidade pela qual saiu em campo a ação e o amor divino, causa primária de todo o agir de um Deus, foi quem devia ser filha primogênita. Todo o agir de um Deus foi quem devia ser filha primogênita de nossa vontade. Portanto, dela, como consequência, derivam todos os bens. Dela partem e a ela regressam. Olhem então como é afortunada. Tu não podes compreender completamente o que significa ter a primazia no amor e em todas as coisas de teu Criador. Então, quando ouvi isto, disse-lhe: Meu amor, que dizes? E além disso, em que me aproveita tanta fortuna que tu dizes quanto me privas de ti? Todos os bens me convertem em amargura sem ti, e além disso já te disse tantas vezes que só a ti quero, porque tu me basta por tudo, e se tudo tivesse sem ti, tudo me transforma em martírio e em dor indescritível. O amor, a graça, a luz, a criação toda me falam de ti, fazem-me conhecer quem és tu. E não te encontrando, dou em delírio, em ânsias mortais. Por isso a primazia, a primogenitura, dá-las a quem queira, a mim não me interessam. Se querem fazer-me feliz, fica sozinho comigo, e isto basta-me. E Jesus acrescentou: Se queres fazer-me feliz, fica sozinho comigo, e isto basta-me. Jesus acrescentou: Minha filha, não devo bastar-te só eu. Nem quero que digas que todo o resto não te interessa. Não, não. Se não me basta a mim dar-te só a mim, senão que te dou também todas as minhas coisas. Se me interessa a mim, que a primazia, que a filha primogênita sejas tu, deves interessar-te também a ti. E você não sabe que minha frequência é porque você é minha filha primogênita? Não sabes tu que Adão, até que se manteve como filho primogênito de minha vontade, e por consequência tinha primazia sobre tudo, eu o visitava frequentemente? Minha vontade reinante nele lhe fornecia todos os modos necessários para entreter-se comigo, como o filho que forma a consolação de seu pai. Assim que eu, todos os modos necessários, assim que eu falava com ele como a um filho, e ele comigo como a seu pai. Mas assim que se subtraiu de minha vontade, perdeu a primazia, a primogenitura, e junto com isto perdeu todos os meus bens. Já não sentia nele a força de sustentar minha presença,
nem eu me sentia atraído por uma força e vontade divina para ir a ele. Por isso todos os seus vínculos comigo ficaram despedaçados. Por direito já nada lhe tocava, e não pode mais me ver revelado, senão entre raios e eclipsado em minha luz, naquela luz de minha vontade que ele tinha rejeitado, né? A tragédia, né? E o conserto agora de Deus, a retornar em nós essa santidade, essa presença dele, de atrairmos ele, como? Com a vontade divina, com estar diante, né? No exercício, no ofício da vida, no divino querer. Né? Agora você não sabe que a primazia que perdeu Adão como filho primogênito de minha vontade passou a você e que eu devo encerrar em você todos os bens que devia encerrar nele, se houvesse subtraído de minha vontade. Por isso, te vejo como a primeira criatura que saiu de nossas mãos, porque quem vive em minha vontade é sempre a primeira diante de seu Criador, né? Que eu assim de cada um. Claro que Luiz é cabeça de missão, mas de cada filho, né, que regressa ao primeiro diante de seu Criador. E apesar de que no tempo tenha nascido depois, isto diz nada. E em nosso querer é sempre primeira quem não fez nenhuma saída de dentro dele. Olha então como tudo deve interessar-te. A minha vinda é a força irresistível da minha vontade que te atrai a mim e te dispõe. Por isso quero suma gratidão por sua grande fortuna de ser a filha primogênita de minha vontade. Eu não sabia o que responder. Fiquei confusa e no íntimo de minha alma dizia: Fiat, Fiat. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat.